Pessoal, sejam bem-vindos à gravação dessa aula de avaliação nutricional voltada para o hospital. São algumas aulas que eu vou transmitir online, deixar acumulado no YouTube, e aí vocês vão poder assistir. Quem não conhece o conteúdo vai poder conhecer, e quem quer revisar vai conseguir revisar o conteúdo através dessas aulas. Então, eu proponho que sejam aulas mais rápidas, né, até curtas em alguns momentos, mas que não tomem mais que uma hora, por exemplo, para que a gente possa simplesmente fazer uma revisão, puxar esse conteúdo de uma forma mais dinâmica. Para iniciar, a gente vai introduzir a avaliação nutricional dentro do ambiente hospitalar, trazendo principalmente as nuances de exame físico, exame laboratorial, triagem, antropometria estimada, mas também toda a parte de observação do paciente internado. O que você tem que olhar, o que você tem que se atentar para conseguir entender esse paciente e conseguir trabalhar com ele. Então, nós vamos iniciar aqui com um fluxo. A avaliação nutricional, ela segue um fluxo que eu preciso observar, que eu preciso trazer para o meu paciente. Primeiro, quando eu tenho contato com o indivíduo, eu tenho que fazer uma avaliação. Se eu estiver pensando em consultório, muitas coisas que a gente vai trabalhar aqui também são trabalhadas em consultório, tá? Se eu estiver pensando em consultório, minha avaliação nutricional ocorre na consulta. Mas se eu estiver pensando em hospital, minha avaliação nutricional ocorre na visita. Todos os dias o nutricionista passa a visita e observa os aspectos do paciente. Professor, preciso fazer a avaliação nutricional todo dia de maneira igual? Não. Você simplesmente vai fazer a sua avaliação nutricional dentro da proposta que você quer trabalhar para aquele paciente, dentro das recomendações, tá? E aí nós temos, a partir dessa avaliação nutricional, o diagnóstico do estado nutricional do paciente. Você avalia, dá o diagnóstico e consegue, dessa forma, começar a trabalhar. Por exemplo, fazendo determinação de necessidade. Pode fazer o JET, pode trabalhar a MDR, que são as necessidades de macronutrientes, ou pode trabalhar a RDA ou a AI. Mas para isso, você primeiro tem que olhar o diagnóstico nutricional do indivíduo. Então, a avaliação nutricional, ela é o primeiro passo, mesmo no ambiente hospitalar. Depois que você determina a necessidade, você faz a intervenção, que não é escopo aqui das nossas aulas, portanto, eu não vou falar delas hoje, e nem durante essa sequência de vídeos, tá? Depois você reavalia, então você retorna para a avaliação nutricional. Ela serve como se fosse um ciclo. Você inicia com a avaliação, você faz o passo a passo do que você quer trabalhar com o indivíduo e depois você retorna ao ponto inicial, para que você possa determinar se vai seguir para um lado ou para outro, tá? A partir dessa reavaliação. Então, a avaliação nutricional ela serve para te dar a partida e para depois te ajudar a decidir o que fazer em sequência. Existem componentes da avaliação nutricional que eu gosto de enumerar, que são geralmente 4. A anamnese, o exame físico, o exame laboratorial e a composição corporal. Aqui nessa sequência de vídeos, a gente não vai trabalhar com composição corporal. Então, nós vamos falar de anamnese, vamos falar de exame físico e vamos falar de exame laboratorial, tá? A parte de IMC, composição corporal, percentual de gordura, ela não será feita, não será vista no decorrer dessas aulas. Primeiro, a gente inicia, como é uma aula mais introdutória, falando de anamnese, que é uma entrevista realizada pelo profissional de saúde. E aí perceba, nesse momento eu estou falando de anamnese geral. Então, qualquer profissional de saúde pode fazer uma anamnese. O que a gente vai trabalhar como nutricionista é a anamnese nutricional, tá? Qualquer profissional de saúde faz uma anamnese e ele tem a intenção de iniciar a
descrição do diagnóstico clínico. No caso da anamnese nutricional, o nutricionista, aí sim, ele vai fazer a entrevista com o indivíduo buscando aspectos que expliquem o estado nutricional. É como uma grande investigação. Você precisa descobrir qual é o estado nutricional do indivíduo. O primeiro passo é a anamnese. A gente costuma falar de avaliação nutricional e querer falar muito de peso, altura, IMC, percentual de gordura, esquece outros aspectos. Então, nesse curso, a gente vai falar de anamnese, a gente vai falar do aspecto do exame físico e também do exame laboratorial. A antropometria é um complemento, cada um vai entrando ali, montando esse quebra-cabeça. Então, primeiro você faz a anamnese. Se você está no seu consultório trabalhando com nutrição clínica, a anamnese é feita ali na consulta. O paciente chega, você faz os questionamentos, vai montando aquele diagnóstico. Se você trabalha em hospital, faz uma residência, está nesse outro ambiente, você vai começar a trabalhar a partir da visita clínica ao indivíduo, tá? No leito. Dentre os questionamentos que você pode fazer estão histórico clínico do indivíduo, histórico clínico dos familiares e também o consumo alimentar de rotina. Então, é algo muito importante para a gente poder também questionar o nosso paciente. As triagens nutricionais, caso você já tenha ouvido falar nelas, elas fazem parte da anamnese. Então, é possível inserir uma triagem dentro ali da anamnese nutricional. Muitas ferramentas de anamnese, inclusive, têm aspectos de triagem e vice-versa. Uma avaliação subjetiva global, por exemplo, tem uma parte que é da anamnese. Então, uma coisa está ali dentro da outra. Com relação ao exame físico, nós também temos ele como um componente da avaliação e é realizado pelo profissional de saúde, de novo. Qualquer profissional de saúde pode estar apto a fazer um exame físico, desde que seja treinado, mas cada um tem o seu objetivo. Então, tem o médico, tem o enfermeiro, tem o nutricionista, pode ter o físio, por exemplo, dentro ali do ambiente da equipe multi. É feito em várias partes do corpo, buscando principalmente sinais e sintomas. Vai ter uma aula na frente, nessa sequência, que a gente vai ver direitinho a diferença entre sinais e sintomas. Então, não se preocupem. A gente busca, com o exame físico, revelar o diagnóstico através desses sinais e sintomas. Se eu estiver falando da nutrição, eu busco sinais e sintomas de quê? Carência ou excesso nutricional. Então, eu busco patologias que impliquem, ou condições, não patologias, mas condições que impliquem uma carência ou impliquem um excesso. Eu também posso ser um nutricionista que sabe fazer um exame físico para detectar, por exemplo, diabetes, para detectar doença hepática, doença renal, que são doenças que, de acordo com a fisiopatologia apresentada, modificam a dietoterapia do paciente. Então, modificam o que eu vou oferecer, o que eu vou ofertar de dieta. Isso, portanto, é relevante. Portanto, eu faço esse exame físico voltado para esse ponto. O exame físico também é conhecido como semiologia nutricional. E é um exame que vai ser realizado sem muito dispêndio. É muito fácil de você fazer e também relativamente barato. Você só precisa ter treino, tá? É necessário ser treinado nesse sentido. Exames laboratoriais também compõem a parte de avaliação nutricional e são exames realizados por meio da análise laboratorial de qualquer material biológico do paciente, como suor, sangue, fezes, urina e outros tecidos. Com relação à nutrição, a gente precisa saber interpretar os achados, porque alterações laboratoriais costumam aparecer antes da manifestação clínica do problema. Então, antes do paciente ter o problema, você ver que ele tem o problema, ele já apresenta no exame laboratorial uma alteração significativa. O exame laboratorial também serve para monitorar a conduta nutricional empregada para o paciente. Então, nós temos toda essa etapa
de exame laboratorial, buscando complementar o que foi visto no exame físico, o que foi visto na anamnese e talvez o que foi visto na antropometria. E eu também posso, no fim das contas, monitorar minha conduta nutricional utilizando o exame laboratorial. Quem nunca, né? Comparou antes e depois de exame de glicemia, exame de colesterol, para saber se a dieta está surtindo o efeito esperado. Né? Agora a gente vai dar o nosso primeiro passo na análise clínica, né? Começando realmente a tentar entender mais um pouquinho da anamnese, que é essa parte inicial da consulta ou da visita. Então, como a gente falou, toda entrevista com o paciente que busca informações sobre determinado aspecto da internação ou estado clínico, né? Internação e estado clínico. Eu vou buscar essas informações para justificar o meu próximo achado do estado nutricional no histórico do paciente. Então, a anamnese nutricional ela é formada por um questionário em que se coletam informações do indivíduo. O foco recomendado é em alimentação, dados pessoais e antecedentes familiares. Então você vai pensar o recordatório 24 horas que eu gosto de trabalhar, ele entra aqui na alimentação. Alergias, intolerâncias, qualquer doença ou uso de medicação, doença pessoal. Se a família tem alguma patologia, avô, avó, pai, mãe, antecedentes familiares. Então, tudo isso é o necessário para você ter uma boa coleta de informações e a partir dessa coleta você gera a sua dieta, o seu plano nutricional, sua conduta, tá? Essa deve ser a primeira etapa da consulta ou da visita, ela é rápida e objetiva. Muitos nutricionistas deixam uma ferramenta pré-estruturada, isso agiliza o seu serviço, você só vai preenchendo. Se for em consultório, tem muita gente trabalhando hoje com o envio da anamnese antes. Quando o paciente marca, fecha a consulta, ele recebe esse questionário e aí ele manda já para você chegar na consulta tendo conhecimento prévio e sabendo o que você vai abordar, mais ou menos com aquele paciente. Lembrem que cada indivíduo é único, portanto, a consulta também deve ser única, tá? Você não deve fazer uma consulta robotizada, a mesma coisa para todo mundo. Cada um vai ter a sua particularidade. A anamnese é composta de dados sociodemográficos, você pode fazer ali uma anamnese social, além de uma ferramenta que avalie o consumo alimentar, além também da anamnese médica. Isso tudo para poder contemplar esses três aspectos aqui, tá? Quais são os pontos que você pode destacar aqui na anamnese nutricional, pensando em tornar essa ferramenta uma ferramenta ótima para conhecer o paciente? Vamos iniciar destacando informações socioeconômicas. Você está atendendo o paciente. É importante você saber, por exemplo, alguns dados sobre o emprego dele. Não necessariamente tudo que está aqui, que são alguns apontamentos sugeridos, né? Qual é o cargo que ele ocupa? Quão estável é esse emprego no sentido de que ele vai conseguir manter aquele financeiro por muito tempo? Então, planejamento nutricional, provavelmente ele não vai sofrer nenhum abalo no sentido de corte de gastos, etc. Quanto dinheiro ele já gasta com alimentação em um determinado período, pensando que você vai fazer um ajuste dietético dentro do que ele já consome, saber quanto ele gasta com alimentação é importante. Isso aí você não vai nem fazer uma pergunta direta, conforme ele te der ali o recordatório habitual, você já vai sabendo, você já vai tirando o que ele realmente gasta naquele período. O tipo de emprego é mais para saber se ele tem apoio de carro ou se ele anda com transporte público, por exemplo. Se ele tem alguma bolsa térmica que ele consegue levar, que aí ele vai conseguir levar um lanche mais frio, ao invés de só preparações quentes ou em temperatura ambiente. E os aparelhos eletrodomésticos. Quais são? Tem algum aparelho desse no trabalho? Tem micro-ondas? Tem frigobar?
Se tem, ele consegue guardar algum iogurte, ele consegue guardar um alimento nesse sentido de não estragar durante o período do dia. E aí ele consome depois. Então, isso tudo vai te dar ideias para seguir o plano nutricional e prescrever o melhor para aquele indivíduo. Isso aqui, pessoal, estou falando muito mais do paciente em casa ou no seu consultório. Se eu estou trabalhando em hospital, muitos desse ponto aqui não vão ser nem relevantes. Então, vocês vão filtrando aí o que for melhor para cada situação, tá? Segundo, nível de atividade física. Hoje em dia, é quase impossível você pegar um adulto jovem que queira apenas a dieta. A maioria vai querer o plano nutricional com o treinamento. Então, você tem que entender o mínimo. Pergunte sobre a atividade física. Qual o tipo de atividade física que ele pratica, quantas horas por semana, qual turno, quanto tempo dura essa sessão. Tá? Então, faça esse tipo de questionamento para o seu paciente. Os padrões familiares e alimentares do indivíduo. Por exemplo, quantas pessoas moram na casa? Será que ele tem autonomia para cozinhar ou alguém faz a comida para ele? Se alguém faz a comida para ele, ele vai precisar repassar o plano, repassar as quantidades, repassar as medidas, tá? Autonomia para compras. Muitas vezes você atende pessoas que ainda moram com os pais. E aí você vai lá, prescreve o leite semidesnatado. Vamos supor que você calculou, achou melhor usar esse leite, pá. Só que toda a família usa leite integral e vai comprar o leite integral. Porque o teu paciente ele não tem autonomia para compra, não é ele que faz a compra. Isso vale para produtos lácteos, isso vale para produtos light, diet, entre outros que fogem ou que fujam do padrão da família. Também disponibilidade de eletrodoméstico. Não adianta nada você saber que a airfryer é maravilhosa para fazer tal preparação e prescrevê-la se a pessoa não tiver a airfryer em casa. Então, observe também o tipo de aparelho que a pessoa dispõe, tá? Terceiro, relação com os alimentos. É aqui que você vai perguntar as preferências e as aversões, tendo em mente que preferência é o que ele gosta, aversão é o que ele não gosta. Mas a aversão muitas vezes é treinável, é negociável. Ele pode não gostar de determinado alimento em tal preparação, mas você descobre que ele gosta em outra. Isso é diferente da alergia. Na alergia, não há negociação, porque o próprio organismo responde mal ao alimento, à proteína do alimento. Então você tem realmente que excluir. Alergia e aversão é diferente. E também temos outras restrições alimentares, como por exemplo a intolerância, que não é a mesma coisa que a alergia. Tolerância à lactose é a mais comum. Se o paciente é intolerante, talvez ele possa consumir um alimento que não dispara a intolerância. De alguma forma, ele ainda produz a enzima lactase. Mas se ele for alérgico ao leite, zero, nada feito, tá? Então, pergunte também com relação a isso. Saúde oral e dentária, principalmente se você vai atender idosos e ou pacientes internados em situação cirúrgica, porque muitas vezes eles tiram a prótese depois da cirurgia e tudo. Veja se o seu paciente tem algum problema com mastigação ou se ele tem impossibilidade de ingestão alimentar. Se o paciente está internado e ele parece bem, mas ele tem alguma coisa neurológica, você vai convocar ajuda da fonoaudióloga. Ela vai ver se o paciente consegue comer, ela vai ver se ele tem segurança de se alimentar com aquela consistência. E você vai prescrever a melhor consistência para ele, suplementando ou não. Além da impossibilidade direta da ingestão alimentar, tem também o problema da deglutição, que é onde entra muito a parte da fonoaudióloga, tá? Fatores gastrointestinais que eu observo, qualquer âmbito da nutrição clínica. Azia, refluxo, gases, constipação, diarreia.
Veja se ele associa com algum alimento específico. Sinto azia quando como tal coisa. Isso pode levar até você um diagnóstico diferencial, tá? Utilização de medicamentos para o trato gastrointestinal. O paciente usa laxante, usa antiácidos, etc. Por que é importante isso? Principalmente dentro do ambiente hospitalar. Muitas vezes o paciente é acometido por uma, entre aspas, diarreia, você é chamado a verificar essa dieta e quando chega lá você vê no prontuário ou no balanço que ele fez o uso de laxante, pois ele estava constipado. Isso não caracteriza um paciente que necessita de mudança dietética. E sim, é uma consequência do que ele passou anteriormente, que foi a constipação e o uso da medicação. O antiácido pode te dizer que o paciente tem algum problema estomacal e você já tira o ácido da dieta. Sétimo, doenças crônicas. O tipo de doença crônica, se ele faz tratamento e se faz, há quanto tempo ele faz e se essa dieta outrora já foi modificada, tá? Medicamentos e suplementos. Boto junto na mesma categoria, que muita gente também mistura, né? Acha que é a mesma coisa. Tipo de suplemento ou medicamento, frequência, duração do uso e finalidade. Se você estiver pensando em nutrição clínica, muitos pacientes vão vir com um suplemento para hipertrofia. E aí ele te busca para fazer o ajuste dietético e poder seguir com essa prescrição. Você pode muito bem manter esse suplemento, desde que seja um suplemento seguro, com alegações na ciência firmes e comprovadas para os seus efeitos. Você pode manter essa finalidade e esse suplemento. Se for medicação, eu não recomendo que você descontinue nenhuma medicação. Apenas observe se vai haver alguma interação droga-nutriente. Não tire nenhuma medicação do paciente por conta própria. Alterações de composição corporal, muito mais ficando por último ali, porque a gente está falando de uma anamnese que não entra uma antropometria diretamente. Mas você pode perguntar ao paciente se ele perdeu peso. Se sim, em quanto tempo ele perdeu esse peso? Foi uma perda intencional ou ele perdeu sem querer? Perder peso sem você querer é algo ruim para o estado nutricional do paciente. Implica um grande estresse, implica que ele está tendo um déficit energético, proteico, que nem ele está percebendo. Ou ele até está percebendo, mas ele não está conseguindo comer porque não gosta, não quer, está sem ânimo. Uma série de problemas que fazem a pessoa perder peso sem querer. Alterações também na percepção corporal. Há quanto tempo ele vem percebendo essa modificação no seu corpo? As roupas, elas estão cabendo melhor? Ou as roupas estão, de repente, ficando super frouxas? E ele não sabe o que está acontecendo, ele não entende. Isso para quem não tem balança em casa. Você vai sempre buscar a alteração da perda de peso não intencional. Ok? Em resumo, na anamnese você vai coletar o máximo de informações possíveis de cara no primeiro contato com o paciente. É ideal que você faça isso para todo o andamento do tratamento do paciente, tá? Mesmo que muitas pessoas subestimem a importância do primeiro contato, as informações não coletadas aqui podem fazer diferença, podem prejudicar o futuro da sua avaliação. Você deixou de coletar uma informação no começo. Se for no consultório, você perdeu o time da consulta. É difícil voltar. Se for no hospital, você perdeu o time da visita. Também é difícil de você observar isso retroativamente. Então, voltar nessa informação se torna muitas vezes complicado. Agora a gente entra nos parâmetros observados em paciente hospitalizado.
Essa parte tem muita gente que não liga muito à avaliação nutricional, mas dentro da prática clínica, isso aqui vai te ajudar muito na hora de definir a dieta que você vai trazer para o paciente, se via oral, se via interal, se é um candidato à prescrição parenteral, por exemplo, e também qual a meta, qual a caloria, proteína, tudo que você vai trabalhar, a partir de alguns parâmetros que a gente observa. O que, que o nutricionista precisa se atentar aqui? Alguns parâmetros devem ser observados, seja sua avaliação inicial ou seja uma reavaliação. O que, que a gente vai destacar aqui? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação de O2 e balanço hídrico. Esses 5 elementos, além também da utilização de medicação. 6 pontos que você vai avaliar no paciente hospitalizado. Essas informações elas estarão ou no prontuário ou no próprio leito do paciente. O monitor que está fazendo a avaliação de parâmetros clínicos ou o prontuário do indivíduo. Vamos começar pelo balanço hídrico, que é algo que está ali no prontuário, é algo que a gente observa mais na rotina hospitalar. Balanço hídrico é o equilíbrio dos líquidos administrados, que é o que entra no corpo, e eliminados, que é ali o que sai do corpo. Esse balanço, esse equilíbrio, em situações de homeostase, são equivalentes. Então, geralmente, a enfermagem faz esse balanço e ela coloca um balanço que é positivo ou um balanço que é negativo. Se, por exemplo, o paciente eliminou 500 ml do corpo dele e ele ganhou 1000 ml, o balanço final dele é positivo em 500 ml. Você pega o que ele ganhou com o que ele eliminou. Só que na prática, o 500 ml positivo, o 1000 ml positivo, para muitos médicos e nutricionistas, componentes da equipe como um todo, está normal, porque é realizado o balanço tendo em vista o que sai do corpo com urina, fezes, vômito. Se o paciente tiver diarreia, entra aí nas fezes. Então, urina, vômito e fezes. Só que nós temos as chamadas perdas insensíveis pela respiração, pela transpiração, pelo próprio volume fecal, que muitas vezes não é registrado no balanço hídrico, apenas quando está com diarreia. Então, quando tem fezes de consistência normais, a gente não relata em ml, apenas quando é líquido, e aí tem água perdida nesse ponto. E aí o ser humano ele perde, o adulto, em média, de 700 a 800 ml de perdas insensíveis, que ele não sente e que você não consegue mensurar. Portanto, esse balanço positivo em 500 estaria ok, seria mais ou menos aí um equilíbrio. O balanço ele é registrado a cada 3 horas em muitos serviços hospitalares. Isso aqui é uma rotina de vários tipos de serviço. A cada 3 horas é registrado tudo que ele recebeu, tudo que ele eliminou naquele período. Depois de 12 horas é feito um balanço parcial e depois de 24 horas é feito um balanço final do dia, que é onde ele vai registrar isso aqui. Isso aqui é como se fosse o balanço final, tá? É a partir desse balanço que você, enquanto nutricionista, vai definir o estado líquido ou hídrico do teu paciente. Será que o teu paciente ele está retendo líquido ou será que ele está eliminando mais líquidos? O que está acontecendo com o indivíduo? Ele está recebendo mais ou ele está eliminando mais?
Ah, professor, descobri que meu paciente ele está retendo muito líquido. E agora? Talvez seja melhor você, se ele tiver em sonda enteral, fazer uma dieta mais calórica, com menos líquido, mais caloria. Ah, ele está eliminando muito líquido. Será que essa eliminação é pela urina e de repente não indica que ele está se recuperando de uma infecção bacteriana? Isso seria algo positivo? Ou seria uma perda por diarreia e vômito? E aí você precisa dos eletrólitos mais fortes, né? Chegar junto com essa parte da nutrição. Então, de acordo com esse balanço, você vai definir, você vai dizer o que você vai fazer com o indivíduo, tá? Para a gente poder fechar essa aula, eu vou falar de alguns parâmetros que você consegue visualizar no próprio leito através de monitores, principalmente em pacientes que estão em situações de UTI, terapia intensiva. Primeiro parâmetro que eu vou observar aqui é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca nesse monitor, ela é definida aqui pelo 60 e ela fica sempre aqui pertinho do ECG, que são aquelas linhas que vão subindo e baixando, tá? O segundo ponto aqui, o 98 nessa imagem, é a saturação de oxigênio. Saturação de oxigênio também é algo que vai ser observado através de um oxímetro colocado ali no dedo do paciente. O 20, frequência respiratória, e esses três números aqui, ó, 120, 80 e 90, são os componentes da pressão arterial. Sistólica, diastólica e talvez algo novo aí para vocês, a pressão média. Frequência cardíaca, simplesmente o número de contrações cardíacas que o paciente tem a cada minuto. Se ele for um adulto em repouso, valores normais, 60 a 100 batimentos por minuto. Então, o paciente está em repouso. O normal para ele é que ele bata o coração de 60 a 100 vezes a cada minuto. Se você observa e vê que ele está com um batimento muito acelerado, pode ser que ele esteja passando por alguma complicação que interfira na dieta posteriormente. Então já é algo para você observar, ficar de olho para de repente não alimentar o indivíduo. Também se ele tiver com a frequência baixa. Pressão arterial, a gente não vai seguir na ordem, tá? Pressão arterial é simplesmente a pressão que o sangue exerce contra a parede das artérias. E esse valor é sempre dividido em sistólico e diastólico. Sístole e diástole. Tá? Dois valores que a gente chama de pressão maior e pressão menor. Normal, até 130 por 80 milímetros de mercúrio. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Geralmente a gente aprende a ver pressão assim, 13 por 8, 12 por 9, sempre eliminando o zero. Evitem fazer isso a partir de agora, porque a literatura diz que uma diminuição de 5 milímetros de mercúrio já é relevante para um benefício à saúde. Só que se o teu paciente ele tem 146 milímetros de mercúrio e ele cai para 141, se você não chamar, se você chamar apenas pelos dois primeiros números, parece que a pressão dele não mudou nada. De 14 continuou sendo 14. Só que o valor de baixo, ele tem um benefício maior à saúde, por conta que baixou 5 milímetros de mercúrio. E se ele caísse de 141 para 139, que não é uma redução tão grande ainda, se você olhar só pelos dois primeiros números, vai parecer que a pressão dele caiu bastante, de 14 para 13. Então, parem de olhar só para os dois primeiros números da sistólica e só para o primeiro ou os dois primeiros, se tiver 10 aqui, né, da diastólica, eliminando sempre o zero. As pessoas fazem isso.
Então, a pressão é 130 por 80. A pressão arterial média, ela é calculada assim, ó. Pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica, dividido por 3. Só que essa pressão, você não precisa ficar calculando, porque o monitor já mostra. Por que que é relevante isso para o nutricionista? Dentro da terapia intensiva, você observa a pressão arterial média, porque se a pressão arterial média estiver baixa, o paciente não pode receber nenhum tipo de dieta. Ele não pode receber dietoterapia. Qual é o valor limite da pressão arterial média? 60 milímetros de mercúrio. Então, o paciente está com menos que 60 milímetros de mercúrio, ele não pode receber dieta, tá? Não pode. Muitos alunos acabam confundindo esse tipo de pergunta com a questão do sal. Quando eu pergunto assim, por que que a pressão arterial média precisa ser observada pelo nutricionista? A pressão arterial média, não é a pressão arterial. Se fosse a pressão arterial como um todo, essa daqui, você poderia responder, porque se tiver muito alto, eu tenho que diminuir o sal, eu tenho que diminuir o sódio, fazer esse jogo. Mas eu estou falando de pressão arterial média. A relevância dela é saber se o paciente pode ou não receber dietoterapia. Se a pressão arterial média estiver muito baixa, abaixo de 60, ele não pode, tá? Outro parâmetro que a gente observa também é a saturação de oxigênio. A saturação de O2 foi muito falado na época da Covid, que as pessoas estavam tendo essa redução e esse era o primeiro sinal de que algo estava errado ali a nível pulmonar. Saturação de O2, pessoal, nada mais é do que o nível de oxigenação do sangue. Quantos por cento de sua hemácia carregam oxigênio naquele momento? Ou seja, como é que você está de oxihemoglobina? A hemoglobina, ela é uma proteína de 4 subunidades. Cada subunidade dessa consegue carregar O2. Quando a hemoglobina está carregando O2, eu chamo de oxihemoglobina. Só que, eventualmente, ela também pode carregar CO2, o que não tem problema. O CO2 sai, entra o O2, carboxiemoglobina, e aí há toda aquela parte da hemostase, que é a troca de gases entre o sangue e os pulmões, né, e o ar, através dos alvéolos. O que que não pode acontecer aqui? É o CO, o monóxido de carbono, que é o gás tóxico, que não tem cheiro, você não sente, você simplesmente desmaia sem oxigênio. O monóxido de carbono, ele pega a hemoglobina e quebra a capacidade que ela tem de se ligar ao oxigênio. Já o CO2, que é o dióxido de carbono, o que não é tóxico, ele transita. Ele vai, mas ele volta. O CO não. Então, quando a saturação de oxigênio cai, é porque as hemácias não estão carregando quantidade suficiente de oxigênio naquele momento. Para a literatura, você pode até estar pensando que o 100% é o ideal, mas como ela também transita com o CO2, 95% ainda é aceitável. Tem médico, tem referência que aceita o 90%. Depende da patologia, depende da doença que você está trabalhando, né? Aqui no exemplo, o paciente tem 98, tá? E, finalmente, nós temos a frequência respiratória. A frequência respiratória é o número de incursões respiratórias
realizadas por um indivíduo a cada minuto. Uma incursão é simplesmente uma inspiração e uma expiração. O adulto ele tem de 12 a 20 repetições por minuto, respirações por minuto. Crianças menores de 2 meses, 35 a 60, então aquela respiração mais acelerada. Um detalhe sobre esse termo respiração é que, teoricamente, a respiração ela é celular. Aquele processo em que você utiliza oxigênio como aceptor final de elétrons para produzir ATP. Quando eu estou falando da respiração que a gente puxa o ar, faz a troca gasosa e solta, aquilo ali se chama ventilação. Muita gente usa como sinônimo, inclusive eu aqui no slide, mas o correto mesmo, 100%, é chamar de ventilação. Por isso, quando o paciente está em uma situação que ele não consegue sozinho fazer essa ventilação, ele entra no que a gente chama de ventilação mecânica. E aí tem alguns tipos, né? A não invasiva e a que eu quero observar com vocês nesse conteúdo, a invasiva. A ventilação mecânica ocorre quando um mecanismo externo, uma máquina, entre aspas, vai fazer o processo ventilatório. No caso da ventilação invasiva, é usado um dispositivo invasivo, um tubo. Esse tubo pode ser na boca, no nariz ou direto na traqueia, que a gente chama de traqueostomia. O termo utilizado na clínica é a intubação, ou intubação orotraqueal, IOT. Aqui está o aparelho chamado ventilador mecânico, que se conecta ao paciente através de um tubo orotraqueal. O ventilador tem as mangueiras que se ligam ao tubo e faz todo o processo de jogar o ar com oxigênio, não é oxigênio puro, é o ar com oxigênio, fazer a troca pulmonar e retirar esse ar, ok? Já o médico, né, faz a intubação passando esse cateter na boca do paciente até a traqueia, fazendo a intubação orotraqueal. Algumas nuances sobre quando usar a intubação oro, quando usar a traqueostomia, mas aí a gente não vai entrar nesse quesito. Um detalhe importante aqui, quando o paciente está intubado, isso aqui que eu vou falar é muito básico, tá? Não tem nada aprofundado, tem muito mais coisa para ser estudado aqui, mas para o nutricionista isso aqui é suficiente. Quando ele está intubado, ele tem basicamente dois modos. O primeiro se chama AC, que é o assistido e controlado, e o segundo se chama PSV, que é a pressão de suporte ventilatório. No modo AC, o ventilador vai fazer todo o trabalho pulmonar. Tudo. Ele vai jogar o ar, ele vai esperar que o pulmão faça a troca e ele vai retirar o ar. Isso é programável até o volume que vai entrar e a pressão que vai entrar. Esse modo é aquele que, se faltar energia, o gerador não entrar e não tiver um profissional para fazer uma técnica, né, de ambusar o paciente pode falecer com velocidade. Nesse caso, o paciente ele mal tem trabalho muscular do ponto de vista intercostal e diafragma. Como assim, professor? Esses músculos eles são utilizados para expansão pulmonar. Então você abre a caixa torácica e puxa o pulmão para baixo, abrindo o pulmão, expandindo, e é assim que você ventila. Isso você tem os intercostais, que ficam nas costelas, e o diafragma. Para você respirar ou ventilar, você tem que ter esse esforço físico. No paciente em AC, ele mal tem esse trabalho.
Já o paciente em PSV só recebe suporte para manter pressão. O paciente em PSV, ele tem um esforço para fazer uma ventilação, porque a máquina não está jogando o ar sozinha, ela está controlando apenas a pressão, porque o paciente está em pressão de suporte ventilatório. Lá na frente, no curso de nutrição, a gente aprende que o gasto calórico do paciente em coma, ele é 25% menor. Porém, se ele tiver em AC, ele vai ter um gasto X. E se ele tiver em PSV, ele vai ter outro gasto Y. Por quê, professor? Porque aqui ele gasta menos energia do que aqui. Então, não é simplesmente dizer que é 25% a menos. Você precisa saber qual o modo em que o paciente se encontra. Como é que eu descubro isso? Através do ventilador mecânico. Observe no detalhe da imagem que bem aqui na área controle, você tem marcado, ó, o AC. O paciente está em ventilação assistida e controlada. O PSV seria aqui embaixo. Quem é que muda isso aqui? Muitas vezes o fisioterapeuta vem aqui e troca o tipo de ventilação. Outra coisa interessante, aqui em cima está a pressão, a frequência respiratória do paciente e aqui embaixo está a frequência respiratória que a máquina está controlando. Se esse valor é igual a esse, significa que o paciente só está respirando o que a máquina coloca, o que caracteriza de fato o modo AC. Então, se você fosse fazer uma dieta aqui, esse paciente receberia menos caloria. Você não pode jogar uma caloria muito alta de cara, né? Enquanto ele vai evoluindo, você vai melhorando. Assim, nós encerramos esse conteúdo de hoje. Foi um conteúdo para você revisar o assunto, quem nunca tinha visto, conhecer. Espero que tenham conseguido compreender, pegar. Qualquer dúvida podem deixar no comentário ou enviar uma mensagem. Respondo por esse e-mail, tá? Ou através do Instagram, @leofnutricionista. Até a próxima, pessoal, e bons estudos.